Conta-se uma história na qual um cidadão estava no deserto, o seu suprimento de água havia acabado e ele estava se rastejando, com sede, à beira da morte e clamava: água, água, água. E de repente ele encontra um oásis, aquelas ilhas com suprimento de água, com plantações, com vegetação, coqueiros em volta, e ele se dirige para lá. Quando ali se aproxima, quando ele chega no local, ele toma a água, refrigera a sua vida, ele refaz as suas forças. Ele então enche os seus cantis, prossegue a sua viagem, mas agora clamando: Guaraná, Guaraná, Guaraná. Com essa história nós introduzimos o provérbio de hoje, Provérbios 25, verso 25, que nos diz assim: como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. O evangelho ele pode ser comparado a uma boa nova. Aliás, o evangelho é a boa nova. É assim que se interpreta o termo evangelho. E ele pode ser comparado a essa água. Jesus mesmo disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Disse também: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o evangelho, ele é essas boas novas. E ele pode ser comparado com a água. Quais são os benefícios da água? Primeiro, mata a sede. E nós que conhecemos o evangelho, nós reconhecemos que o evangelho ele mata a sede da nossa alma. É interessante notar que muitas vezes, isso acontece comigo, por exemplo, eu passo muito tempo sem tomar água. E o médico já me disse: você tem que tomar água mesmo sem querer, porque isso é prejudicial para você. E às vezes a gente não se dá conta, a gente fica tão distraído que não percebe que está com sede. Às vezes a língua está seca e a gente não se dá conta que precisa tomar água. Então hoje eu estou me policiando. Toda vez que eu passo perto d'água, eu tomo água. Mas devido a essa indicação médica, porque muitas vezes eu passo desapercebido. Então, assim como a água mata a sede, o evangelho mata a sede da alma. E assim como muitas vezes a gente não se dá conta dessa sede, em relação à alma isso também acontece. Às vezes a alma está clamando, às vezes a alma está incomodada com alguma coisa. E as pessoas buscam em médico, não que isso seja errado, buscam em psicólogo, não que isso seja errado também, mas o evangelho, ele pode matar a sede da alma. A água, ela refrigera. Quando nós estamos com muito calor e nós tomamos a água, a gente sente imediatamente aquele refrigério pelo corpo. É capaz até de mudar a temperatura do corpo. O evangelho também faz isso. O evangelho, ele refrigera a alma. Existem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que vão aquecendo a temperatura da nossa alma a ponto de incomodar. A água, ela promove limpeza, não só externa como interna. Ela promove uma limpeza externa quando nós tomamos banho, por exemplo. E a gente sente sair aquela oleosidade do corpo, a gente se sente revigorado quando toma um banho. Ela tira as impurezas internas também, porque quando nós tomamos água, nós acabamos eliminando resíduos do nosso corpo, toxinas do nosso corpo. De maneira que quanto mais água nós tomamos, menos problemas nós vamos ter relacionado a essas toxinas. Pessoas que tomam pouca água, por exemplo, têm uma tendência a ter pedra no rim. Por quê? Porque elas vão se acumulando. Eu, por exemplo, já tive pedra no rim 3 vezes. E isso causa muita dificuldade e muita dor. O evangelho, ele promove essa limpeza no coração da pessoa. Conforme a pessoa vai convivendo com o evangelho, lendo o evangelho vai purificando o coração dessa pessoa. Mas é interessante que essa boa nova vindo de terra distante, ela traz reações.
Quando Jesus veio ao mundo, ele é a boa nova. Quando Jesus veio ao mundo, as pessoas reagiram. Os magos, por exemplo, eles chegaram em Jerusalém, foram até o rei Herodes e disseram assim: onde está o rei dos judeus que é nascido? Herodes era a autoridade. E qual foi a reação de Herodes? Perseguir o menino. Existem pessoas que reagem dessa forma. Eles perseguem a boa nova. A boa nova está ali, o benefício da boa nova está ali. Muitas pessoas estão sendo refrigeradas, estão sendo purificadas, e a pessoa está percebendo tudo isso, mas a atitude que ele toma é a de perseguição. Outras pessoas ignoram a boa nova. Os escribas, os fariseus, os homens que tinham a lei na mão, é como se fosse a Bíblia nos dias de hoje, eles sabiam que o menino ia nascer, mas eles não estavam nem aí para a situação. Herodes chamou os escribas e disse assim: onde que o menino deveria nascer? E eles informaram: em Belém da Judéia, porque é isso que está escrito na lei do Senhor. Mas eles não fizeram nem caso disso. Eles não foram se informar sobre isso, mesmo ouvindo dizer que o menino tinha nascido. Então existem pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas mesmo assim ignoram o menino. São superficiais no seu envolvimento com a boa nova. Mas existem pessoas que são diferentes. Os magos, por exemplo, eles foram lá para adorar o menino. E não só adoraram, como apresentaram os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Todo mundo reage de uma forma a essa boa nova. Quando Herodes soube que os reis, ou melhor, os magos, eles não voltaram para avisar Herodes, acendeu a sua ira. E Deus avisou os magos para voltarem por outro caminho e não retornarem para Herodes. Isso nos mostra que quando a pessoa conhece as boas novas, quando a pessoa se encontra com o menino, o seu caminho muda. Existe uma tradição, a gente vê aí nos presépios, quando os magos chegam, né? A tradição vai apresentar inclusive os seus nomes. Quando os magos chegam, a gente vê nos presépios que eles adoram Jesus na manjedoura, mas a Bíblia diz que eles encontraram o menino na casa. Ou seja, de quando o menino nasceu a quando eles encontraram o menino, muito tempo se passou, talvez até 1 ou 2 anos. A tradição apresenta esses magos como reis, mas eram magos que estudavam as estrelas. Deus, aproveitando esse envolvimento que ele tinha com as estrelas, apresentou uma estrela diferente para eles. As boas novas foram apresentadas para eles. Isso nos traz uma reflexão muito grande, porque Deus poderia ter se apresentado ao povo de Israel, mas apresentou-se a estrangeiro. E aqueles estrangeiros aproveitaram a oportunidade. Pense nisso, não perca as oportunidades. Que Deus te abençoe e até a próxima.